Olá, pessoal! Hoje eu quero contar algo que aconteceu comigo. Bem, eu participava de uma missa, né? E essa missa acontecia uma vez por semana e atraía pessoas até que não era católica. Então era uma missa cheia de gente e tinha ali um grupo de pessoas que a gente percebia que era diferente, né? A gente reparava em algumas manias e tudo mais. Bem, aí, né, eu comecei a frequentar a missa diária. Além dessa missa, comecei a participar da missa diária. E eu reparei num senhor que, né, a gente usa a palavra doido, mas realmente ele não falava coisa com coisa, mas veja bem, eu quero ser louca desse jeito. Chegando na hora da missa, da adoração, ele ajoelhava, ele sabia rezar, era, sabe, melhor do que todo mundo que estava ali. Só para vocês entenderem. Mas, por exemplo, diante do Santíssimo, ele fazia adoração dando voltas. Ele dava a volta ao redor da igreja, dentro da igreja, passando pelos corredores, e ali, parecendo que ele não estava fazendo adoração, ele estava. E um dia aconteceu até uma coisa muito interessante, porque uma pessoa que estava em pecado público, né, ali diante de Jesus, né, vivendo aquela situação que a igreja não pode, né, assim, expulsar, mas a pessoa estava numa situação de muita vista, né? Então era uma situação complicada, era impossível não olhar para essa pessoa e não lembrar de toda a problemática, né? E aí um dia esse moço, né, quando essa pessoa saiu, pegou uma garrafa d'água e falou: precisa purificar esse lugar. Bem, ele era doido, ele não sabia de nada, mas ele foi lá e molhou a igreja todinha onde a pessoa estava sentada, né? Lógico, ele esperou a pessoa sair, que é outro fato interessante, né? E limpou, ele falou assim: agora tá purificado, isso aqui é água benta, né? Enfim. Mas, né, o sacristão teve que limpar e tudo mais. Eu tô contando tudo isso só para vocês entenderem uma coisa. Eu disse aí no título doido que tinha fé, mas realmente é umas coisas assim, tudo relacionado à fé. Ele era uma pessoa muito mais santa que eu até. Aí chegou um dia nessa paróquia, mudou o padre. E o padre anterior atendia a confissão na secretaria. E esse padre, ele atendia a confissão no presbitério, à vista de todo mundo. Eu não estava acostumada a fazer confissão à vista de todo mundo. Lógico, era num cantinho, não tinha microfone, né? Tinha lugar para sentar, mas aquilo ali me incomodou muito. E eu estava, assim, entre aspas, revoltada. Falei, poxa, por que esse padre ele chega aqui e muda assim, né? Eu gosto tanto desse padre, mas, né, como é que eu vou fazer confissão? Então eu vou ficar sem fazer confissão enquanto esse padre estiver na paróquia? Porque eu tava com vergonha de ir ali na frente das pessoas. Porque o dia do atendimento dessa confissão era justamente no dia que expunha o Santíssimo. Eu lembro muito bem, numa quinta-feira à tarde, tudo isso. E eu tava agoniada, né? Eu falei, bem, pelo menos vou para a igreja para adorar, porque, né, já que o padre só atende ali à vista de todo mundo, e o meu coração angustiado. Até que esse doido tinha uma fila de pessoas para fazer confissão. E além dessa fila de pessoas para fazer confissão, do outro lado tinha um grupo de pessoas fazendo adoração, rezando, mas era um grupo grande. A igreja estava cheia, o que aumentava ainda mais a minha angústia, a minha vergonha. Meu Deus, eu vou subir lá e todo mundo vai descobrir que eu sou pecadora, né? Aqueles pensamentos pequenos. Sim, todo mundo na igreja é pecador, mas eu tava com vergonha de subir lá e fazer a confissão, né?
mediante esse frenesi que eu olhava por um lado, um grupo de pessoas rezando, do outro lado tinham pessoas corajosas ali, tranquilas, né? Vamos ali fazer confissão, porque é o certo, você não tem que ter vergonha, né? Você tem que ter vergonha de não querer sair do estado de pecado, né? Tem que ter vergonha na cara, isso sim, né? Mas naquela situação, eu ali pensando, e eu olhava pro lado, cada hora que eu olhava pro lado, eu vi uma pessoa que eu conhecia. E eu falando com Jesus, ô Jesus, eu queria fazer confissão, mas por que o padre não atende lá dentro? Por que ele tá fazendo confissão ali, o Santíssimo exposto? Todo mundo fica olhando, não tem nem como subir sem ninguém reparar, porque o Santíssimo tá ali, a gente vai para trás do Santíssimo, é tudo visível. E eu ali naquela angústia, e Deus falou comigo. Como? O tal do doido apareceu na igreja, segurando um terço, e ele falou assim em voz alta. Ele nunca falava, tá? E quando falava não dizia coisa com coisa. Mas nesse dia, essa pessoa falou assim, esse senhor falou assim, não era tão senhor, mas não, esse homem falou assim, olha, tem que fazer confissão, 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 é o certo a fazer, tem que fazer confissão. Bem, ele falou várias vezes e depois ele subiu, né, ali no presbitério, as escadas do presbitério e confessou. Aquilo ali foi um sacode na alma. E eu fiquei pensando, se uma pessoa que não tem a sanidade mental ali perfeita, sabe que tem que confessar e foi, por que eu vou ficar presa na vergonha só porque tá ali na frente de todo mundo, né? Aí por causa desse doido que tinha mais fé do que eu fui para a fila da confissão. Aí chegou lá a minha vez, confessei e aí eu me senti bem melhor. Mas eu nunca esqueci desse dia. E a partir desse dia eu comecei a observar como que Deus fala através das pessoas que às vezes a gente julga, né? Aquele ali é um doido, aquela mulher distraída, a outra velha. A gente dá adjetivos, né? A gente dá adjetivos e para nos adjetivos, como se a pessoa não tivesse o que oferecer, né? O que oferecer para o próximo, o que ensinar, todos têm. E essa foi a minha grande lição de fé. Então tá, pessoal, até a próxima. Tchau!